Retificador, aula 4, retificador de onda completa com center tap. Este é o circuito. Temos aqui, então, a tensão da rede, 110/220, um transformador para abaixar essa tensão, normalmente é abaixar, mas poderia ser elevar. E esse transformador tem uma característica. No enrolamento secundário, bem exatamente no meio, tem uma tomada. Isto é, a tensão entre as extremidades ela é dividida igualmente. Se esta tomada central for aterrada, então essas duas tensões que estão aqui indicadas, V1 e V2, têm mesmo valor, porém são defasadas de 180 graus. Vamos ao funcionamento. No semiciclo positivo da tensão da rede, temos mais e menos. E no secundário, em cada metade, temos mais, menos e menos. Então, exatamente como no circuito de meia onda, como já vimos, quem conduz é este diodo que está polarizado diretamente. Tem uma tensão aqui positiva que faz ele ficar polarizado diretamente. Enquanto que o outro tem uma tensão com o lado menos deste lado, que é o lado do anodo, que faz ele cortar, portanto, ele abre. Então, a corrente no circuito tem esse sentido. Diodo D1, carga e retorna por terminal negativo pelo terra. Observe que a amplitude da tensão na carga é a amplitude da entrada, é V1 menos 0,7 volts, porque eu tenho que considerar a queda de tensão no diodo. Se V1 for muito maior que 0,7, é óbvio que eu posso considerar que a tensão na carga é igual à tensão V1. Quando inverter a polaridade da entrada, no semiciclo negativo, portanto, inverte-se também a polaridade nas metades do secundário. E agora quem conduz é o diodo D2. Qual é o sentido da corrente? D2, veja que o outro está aberto. Carga retornando para o terminal negativo pelo terra. Formas de onda. Observe as principais formas de onda do circuito. Então, aqui nós temos V1, V2, que tem mesma amplitude, porém estão defasadas de 180 graus. E aqui a forma de onda da tensão na carga. Então, observe que no semiciclo positivo da tensão de entrada, V1 faz o diodo D1 conduzir. E, portanto, a tensão na carga é igual a V1 menos 0,7. Portanto, o valor de pico é igual ao valor de pico de entrada, VP, menos 0,7. No semiciclo negativo, invertem-se as tensões no secundário. Quem vai agora fazer conduzir D2 é V2. E temos, então, na carga uma tensão com a mesma polaridade. E, portanto, em relação ao circuito de meia onda, quando durante o semiciclo negativo a tensão era zero, agora temos tensão. Muito bem, o que interessa dessa tensão? O valor médio. Nós temos aqui um valor médio, que é a tensão medida por um voltímetro em cc, que a gente costuma chamar de VCC ou VDC. Em relação à corrente, observe que cada diodo conduz somente durante um intervalo de tempo. Então, por exemplo, o diodo D1 só conduz nesse intervalo, durante um semiciclo. Nesse intervalo, o diodo D1 está cortado. E o outro é o contrário. E a corrente na carga é a soma das duas. Quer dizer, a corrente média é a tensão média dividido pela resistência de carga, correto?
Isso é importante na hora de dimensionar o diodo. A tensão média na carga, o VCC ou VDC, como queiram, é 2 vezes o valor médio em relação ao circuito meia onda. Isto é, 2 vezes o valor de pico da tensão na carga, que é VEP menos 0,7, aproximadamente VEP, dividido por π. Esse é o valor que é medido por um voltímetro se ele for conectado na carga. É 2 vezes o valor de pico dividido por π. O valor eficaz é aproximadamente igual ao valor de pico por raiz de 2 e não tem muito interesse, mas de qualquer forma é interessante vocês observarem que o valor eficaz de uma senoide tem o mesmo valor eficaz de uma tensão retificada totalmente. Quer dizer, do ponto de vista potência, essas duas formas de onda ligadas numa lâmpada produzem o mesmo brilho, a mesma quantidade de energia transformada. Só que essa forma de onda tem valor médio zero e esta forma de onda tem um valor médio que é calculado desse jeito. É importante notar que quando um diodo está cortado, é só a gente dar uma olhada aqui, voltemos ao circuito com um dos diodos cortado e o outro conduzindo. Quando, por exemplo, temos aqui, digamos, 12 volts e aqui 12 volts, qual é o valor da tensão nos terminais do diodo cortado? 24 volts. Então, quando a tensão de entrada está passando por um pico, o diodo que está cortado é submetido a 2 vezes o valor de pico. Isso é muito importante, porque no circuito de meia onda é só VP. Então, para esse circuito, a máxima tensão reversa que o diodo vai ser submetido é 2 vezes o valor de pico da tensão de entrada. E também é importante notar que a corrente média por diodo é a metade da corrente média na carga. Isso vimos porque cada diodo conduz só metade do ciclo. Então, para efeito de dimensionamento, a corrente média do diodo tem que ser maior que metade da corrente média na carga. VCC dividido por RL, o que é? É a corrente média na carga. É o IDC na carga. E a máxima, ele tem que ter um VRRM, isso aqui tem de datasheet, né? Máxima tensão de pico inversa, tem que ser maior que 2 vezes o valor de pico da tensão de entrada. O fator de Ripple, apesar de ser melhor do que o circuito anterior, ainda é muito alto para que possamos alimentar circuitos eletrônicos, em torno de 48%. Um exemplo aí. Vamos dimensionar os diodos, sabendo que o valor eficaz da tensão no secundário é 12 volts. Né? O que é dado é sempre o valor eficaz, quando você compra lá o transformador. Quero um transformador de 12 mais 12. É 12 volts eficazes. Sabendo que a carga é 50 ohms. O valor máximo é o valor eficaz multiplicado por raiz de 2, isso dá 17 volts. Significa que o nosso diodo tem que ter uma tensão de pico inversa de pelo menos 34 volts. Quer dizer, o VRRM, que aparece no datasheet. No nosso caso, então, como dissemos, né, é 34 volts, a máxima tensão que ele vai ser submetido. A tensão média na carga é 2 vezes 17 menos 0,7 dividido por π, dá 10 volts. E a corrente média na carga vai ser 10,4 dividido pela resistência de carga. Dá 208 mA e, portanto, cada diodo tem que ter capacidade para, no mínimo, 104 mA, 0,1 mA. Como tínhamos visto em aulas anteriores, né, tínhamos dado uma tabela de diversos
diodos comerciais, um N4001, 4002, 4003, todos eles têm capacidade de 1 ampere. A diferença é a máxima tensão reversa, né? Que o N4001 é 50 volts, 4002 é 100 e 4003 200. Então veja que qualquer um daqueles diodos pode ser utilizado. Daquela tabela pode ser usado. Então vamos parar por aqui. Na próxima aula vamos completar o estudo dos retificadores, apresentando o retificador de onda completa em ponte, que é o mais utilizado. Até lá, portanto.